Efésios capítulo 6, nós leremos os versos 10 ao salvos. Somos nós somos povo de Deus, nós somos igreja do Senhor Jesus, nós somos seres que agora temos habitando em nós o Espírito Santo de Deus e vivemos num mundo de guerra, de lutas, de dificuldades. E você tem que se lembrar, diz o apóstolo Paulo, que essa luta, ela é vencida espiritualmente, porque ela tem por trás de tudo, na frente de tudo, no meio de tudo, inclinações espirituais. O que Paulo tem como objetivo nesse livro é dizer, ou nessa carta, que os seguidores de Jesus devem abraçar a sua identidade como cristãos, mas a sua identidade espiritual em Cristo Jesus, para que eles saibam como viver no mundo onde vivemos. E é exatamente por isso que nós encontramos advertências de Paulo. E a principal delas, eu creio que é mais dura, que Paulo traz, capítulo 4, no verso 17, onde ele questiona os crentes porque um grupo de irmãos dentro da igreja estavam vivendo, pensando, sentindo e agindo como gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ele diz, olha, vocês têm uma identidade que Deus lhes dá. Quando nós cremos no Senhor Jesus, irmãos, a partir daquele momento, Deus começa um processo onde Ele age eficazmente em nós. Esse processo, ele é contínuo, ele é progressivo, ele é visível. Quando Deus entra na nossa vida, Ele faz uma obra, se chama santificação. É o ato de Deus cada vez mais me qualificar para viver somente para Ele e para a glória dEle, porque Ele nos salva para isso. E agora, aqui no capítulo 6, essa é a etapa final da carta pastoral de Paulo. É interessante, é como se Paulo estivesse colocando uma lente pastoral e vai ajudar os cristãos a entender a paisagem do mundo em que vivem. É como se ele pegasse a linguagem de Deus na sua palavra, a linguagem de Deus que nós precisamos compreender, e ele pega essa lente espiritual e coloca nos olhos dele e começa a colocar isso nos olhos dos crentes, para pastoreá-los, para que eles possam olhar para todas as coisas a partir do entendimento que o Espírito Santo de Deus lhes dá. E a primeira coisa é, vocês têm uma identidade cristã. Vocês têm algo que agora diferencia tudo. Nós somos iguais aos outros homens, mas temos algo que Deus nos dá quando cremos no Senhor Jesus. Ele nos dá a graça de sermos conhecidos a partir de Cristo. É por isso que somos chamados de cristão. Essa palavra significa pequenos cristos. Então, quando Paulo está agora encerrando essa carta, ele mostra que a identidade cristã, o ser de Deus, o ser posse e agraciado por Deus, vai fornecer força para essa batalha invisível. É interessante que no texto tem 2 mandamentos, esses 2 versos, e não sei se hoje vou terminar tudo que tem que falar. Mas a primeira coisa que ele diz é, seja forte, fortalecei-vos, sejam fortes, sejam fortalecidos. Essa é o primeiro mandamento. O segundo é, coloque a armadura de Deus. Essas são as 2 orientações que ele traz nesse texto. Paulo tem uma preocupação aqui nessa carta, e ele começa a sua conclusão com instruções cautelosas, que devem gerar esperança sobre conhecer quem eu sou, saber que eu luto uma batalha, que eu não estou sozinho, e que os recursos daquele que está comigo, que é o Senhor, estão disponíveis para aquele que segue a Jesus, a armadura. É como se Paulo dissesse assim, olha, tudo que nós vimos até agora é muito importante, mas observem,
Ele começa no verso 10 dizendo, quanto ao mais, na minha versão. Outras versões diz, finalmente. É a aplicação de tudo que vem anteriormente. A primeira coisa que ele diz é, seja forte. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É um comando. É uma orientação dupla. O mandamento é, seja forte. As declarações contextuais aqui, aquilo que nos leva a ser forte, é no Senhor. E mais do que isso, ele diz, na força do seu poder. É como se Paulo estivesse dizendo que o mandamento para os cristãos é fazer algo que não pode deixar de ser feito. É que dá a você condição de exercer a sua vida como cristão. Sem isso, você não vai dar conta. Um cristão que não está na força do Senhor, na dependência do seu poder, ele não consegue viver a vida espiritual com qualidade. Ele não passa no crivo da avaliação santa de Deus. Isso é um incentivo para nós como cristãos. É um incentivo, mas ao mesmo tempo é um mandamento que gera em nós um pouco de arrepio, né? Puxa, eu sempre pensei que eu sou o tal, eu gosto, eu consigo, eu faço. E agora o texto diz, tudo bem, só que isso ocorre única e exclusivamente no Senhor. Finalmente, ou quanto ao mais. A palavra finalmente aqui, ela é muito importante, ou quanto ao mais. Você pode pensar que significa apenas que Paulo está concluindo a sua carta, mas é algo além disso. Embora seja verdade que nós estamos aqui chegando perto do fim de Efésios, a colocação dessa palavra, finalmente, é mais do que apenas uma palavra de transição. Falei as coisas, agora termino. Essa palavra, ela pode significar algo como, no que diz respeito ao restante, ou o que diz respeito a tudo aquilo que vai adiante, ou além disso. Além de tudo que eu falei para vocês, existe esse detalhe. É a cereja do bolo. Esse aqui é o detalhe que cada um gosta de ter. E quando você tira o pedaço, a cereja ficou de lado, você fala, pode me dar? Paulo está dizendo, olha, essa é aquela parte. Quem gosta de doce sabe o que eu estou dizendo. E nem sempre quem gosta de doce gosta de cereja. Pense naquilo que você gosta. Paulo poderia estar usando a palavra aqui, finalmente, não apenas para concluir o livro, mas para expandir a sua explicação. E eu creio que é isso que ele está fazendo. De uma forma mais ampla possível. Dessa forma, pode ser que Paulo, ele esteja apontando um caminho a seguir, para aplicar a identidade cristã que Deus me deu no futuro. E em outras áreas que ele não aborda especificamente aqui no texto. Porque seria impossível ele ser completamente exaustivo numa carta. Outra maneira de dizer isso pode ser, aqui está o que eu estou chamando, ou o que eu estou propondo para que vocês façam. É semelhante àquele que vai dar um aviso, ou uma orientação, ou mostrar o caminho para o seu filho, para alguém que você tem zelo ou cuidado por essa pessoa, e você fala todas as razões, mostra todos os argumentos e diz, finalmente o que eu quero de verdade é isso aqui. Isso é importante. Algo que não pode ser deixado de lado. E eu fico pensando, queridos, quantas vezes nós nos preocupamos com certos comportamentos que a Escritura ensina, com certas posturas diante de propostas, de oportunidades, de desafios que estão diante de nós, e fazemos isso simplesmente aceitando a orientação de Deus, mas sem ter no coração a motivação correta. Não é por legalismo.
Não é simplesmente porque eu quero ser visto por alguém, ou até mesmo ter a minha consciência tranquila, mas é para a glória do Deus que faz uma obra suficientemente eficaz na minha vida, que eu enfrento cada situação na força e no poder de Deus. Mesmo que nós sejamos submissos. Observem bem, é interessante aqui a sequência que o texto traz. Mesmo que o marido tenha uma esposa submissa, que o marido seja semelhante a Cristo, mesmo que os filhos sejam obedientes aos seus pais, e que seus pais não estejam irritando e educando os seus filhos, mesmo que os servos sejam respeitosos, que os senhores sejam sábios, é mais do que isso. Paulo falou sobre todas essas coisas na carta. A obediência é necessária à medida que continuamos a viver em um mundo cheio de conflitos e caos, obedecendo às orientações de Deus, mas isso só é possível na força e no poder de Deus. E é talvez a razão pela qual nós vivemos tantas angústias. Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, quando ele vai falar que devemos não ficar ansiosos, mas lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, através de orações e súplicas. Ele está falando de várias coisas que nós temos que fazer na presença de Deus. Ele diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos. Ele está dizendo, olha para Deus porque Ele é a sua alegria. Tenha uma vida controlada, porque o Espírito controla a sua vida. E não andeis ansiosos de coisa alguma. Só que no meio ele diz, perto está o Senhor. É impossível ter alegria no Senhor se eu não conheço a Deus e se Ele não está presente e eu não estou olhando e me alegrando em quem Ele é e em tudo aquilo que Ele faz. Deus está perto, diz o apóstolo Paulo. Olha, tenha uma vida de moderação, de autocontrole, como o Espírito faz na sua vida ao te dominar diante de todos. E isso é impossível, a não ser que Deus esteja perto e na sua força esteja me domando, me amansando, me qualificando a ter uma vida maneira, tranquila, moderada, sobre medida. E ele diz, não sejam ansiosos. E ele continua dizendo, porque perto está o Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. É a mesma coisa. A palavra grega para ser forte significa ser capacitado, qualificado. Ser forte seja aquele que dá conta. Existem outras passagens bíblicas que usam esse mesmo conceito. Outros momentos na Escritura. Por exemplo, Abraão, ele é descrito como fortalecendo-se em sua fé, ou no objeto da sua fé, que é o próprio Deus. Quando ele continua a acreditar nas promessas de Deus. Paulo diz que Abraão foi esse homem. Romanos capítulo 4, a gente vê isso lá. No verso de número 20. Timóteo foi encarregado de ser fortalecido pela graça que há em Cristo Jesus. Paulo diz, vem sofrer comigo a favor do Evangelho. E ao mesmo tempo ele diz, e seja fortalecido pela graça que há em Cristo Jesus. Você vai poder fazer isso e até mesmo sofrer comigo, cumprir o propósito de Deus na sua vida, que é pregar o Evangelho, e mesmo que haja sofrimento, fortaleça você mesmo naquilo que fortalece o cristão, na graça. E ele diz, é em Cristo. Outro exemplo, Paulo honrou o Senhor Jesus dizendo, dou graças àquele que me fortaleceu. Quando ele fala a respeito da sua própria incapacidade de amar a Deus, se vê como o maior dos pecadores, ele diz, eu não sou o modelo antes da fé. Mas aí ele diz, contudo, eu dou graças àquele que me fortaleceu.
Se alguma coisa foi feita na vida daquele homem, se alguma coisa teve sentido, é porque Deus o fortaleceu. Queridos, isso significa que precisamos entender que nós somos fracos. Nós somos dependentes de Deus. E isso não é ruim na linguagem bíblica. Pelo contrário, é motivado. Eu preciso reconhecer que realmente eu sou imperfeito. Ainda muita coisa precisa acontecer. E eu preciso de Deus me fortalecendo. Nesses exemplos que eu disse para vocês aqui, em todos esses casos, a força estava ligada a outra coisa. Na Bíblia, a força não é uma ação isolada. Em momento algum. Em outras palavras, a força não é algo que você encontra dentro de si mesmo. Eu tenho a força. Lembra desse negócio? É como eu assisti esse desenho. É o do? Oh, He-Man, não fui o único, né? Tem uns contemporâneos aí. Eu tenho a força. E aí eu chego à conclusão, eu não tenho a força. Eu tenho que entender que a força na Escritura, o ser forte, vem do olhar para um outro lugar. Olhar para Deus, para a fé que Ele me deu, para a graça que Ele derrama, pela presença dEle na nossa vida, pelo agir eficaz de Deus, cuidando de nós. A força, ela vem de um recurso espiritual. E esse recurso espiritual está disponível para nós, no Senhor que é o nosso Salvador. E na presença dEle na nossa vida com o seu Espírito. Não vem de dentro de mim, vem de fora. É algo acrescentado, é algo derramado, é algo que faz toda a diferença na minha existência. Aqui em Efésios, a noção de identidade cristã, formada pela presença e a graça de Deus, que planejou ter-nos na sua presença como filhos amados, lá quando Ele nos predestinou, a ideia aqui é de uma conexão em Cristo, com Cristo, por meio de Cristo. Toda essa vida cristã é por causa desse relacionamento. Um dos elementos mais importantes da nossa vida cristã, da nossa idade cristã, é a ausência de mim mesmo. Não é à toa que Paulo diz, em certo momento, olha, eu cheguei à conclusão de que não sou eu quem vivo, mas Cristo é que vive em mim. Puxa vida, Senhor, me dá a oportunidade de poder dizer isso com toda a realidade da minha existência. Eu esvaziei-me de mim mesmo, das minhas raivas, dos meus dissentimentos, da minha natureza, a minha tendência, a minha razão, a minha ira, e todas essas coisas foram tratadas pelo Senhor e agora são as coisas e a presença do Senhor que é visível na minha vida. E se não fosse assim, Ele não diria para eles, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Força é certamente o que nós precisamos nas horas das dificuldades, queridos. E elas são muitas. E talvez você esteja vivenciando algo assim hoje. Precisamos de esperança. Nós precisamos de capacitação. Nós precisamos de encorajamento, nós precisamos de força, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de segurança. Isso tudo vem do Senhor. Quem não precisa disso? Eu preciso, e certamente você precisa. Nós precisamos de fé, perseverança, paciência, vitória, e eu posso continuar falando várias coisas, mas você não encontra isso através do cristianismo promovido por você mesmo, por mim mesmo. O mandamento é, seja forte, mas ele precisa ser entendido. As próximas duas frases desse texto nos ajudam a fazer isso funcionar. No Senhor.
Volta na sua Bíblia, no capítulo 1, a partir do verso 3. Eu vou ler fazendo ênfase em algumas colocações que Paulo traz aqui no texto. E talvez você nunca marcou isso na sua Bíblia. Foi uma das coisas que eu primeiro marquei na minha Bíblia quando fui estudar o livro de Efésios com aquele que me discipulava, lá atrás, muitos anos atrás. Ele diz assim a partir do verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Cristo. Nele, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o propósito que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir em Cristo, nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conceito da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Verso 13, nele, em Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele, em Cristo, também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vocês perceberam a preocupação que o apóstolo Paulo tem ao escrever para a igreja, de enfatizar Cristo Jesus? Que toda a obra a nosso favor, tudo aquilo que Deus propõe para nós, nos predestinar para ser para o louvor da sua glória, tudo isso só é possível em Cristo. Pela presença de Cristo, pela força que vem do Senhor. Estar em Cristo é uma realidade espiritual, e aqui é uma linguagem teológica, que nos leva a entender o que é a prática. Descreve aqui uma condição espiritual milagrosa, algo que Deus fez, em que minha vida, Ele entra, e Ele me joga dentro desse reino espiritual, e agora a minha existência é diferente. Agora eu sou um ser, onde a graça e a presença de Cristo é mais importante do que todas as outras coisas, e dá sentido à minha existência, fortalece a minha alma, e eu preciso viver essa realidade. É por isso que nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos orar. Você não está fazendo todas essas coisas simplesmente para aprender, mas você está fazendo essas coisas para ser fortalecido no Senhor. É tão comum encontrar pessoas que vêm compartilhar sobre as suas vidas, tratar sobre os seus problemas, e pastoralmente você vai trabalhar com elas, e elas são fracas espiritualmente, elas são frágeis. E quando você investiga sobre a sua comunhão com Deus, com a palavra de Deus, com a oração, é algo pífio. A força de Deus, aquilo que Deus nos dá para fortalecer a nossa existência. Você está fazendo isso para se tornar quem você é quando você lê a Escritura, quando você ora, quando você busca a intimidade do Senhor e tem uma vida de piedade. Mas quando você não faz isso, você está sendo aquilo que você não está buscando, aquilo que você não está, por causa disso, encontrando. Quando Paulo diz, sede fortalecidos, ele está dizendo, pega as coisas que Deus te deu e use-as para que eu fortaleça a sua vida.
essa forma aqui de abordagem do apóstolo Paulo, ela pode mudar a forma como eu e você lemos a Bíblia. Você está lendo para ensaiar, para reforçar quem você é? Que seja assim, porque a força, ela é sobrenatural e ela é encontrada no Senhor, que se revela através da sua palavra. O texto diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. É interessante, eu fiquei em dúvida aqui se é simplesmente uma coisa única que Paulo está dizendo, só está fortalecendo, ou são coisas diferentes. A primeira declaração, ser forte, ela é contextual e ela é mais posicional. Fique estacado, fique com os pés firmes. Se vem a água contra você, você se posiciona para ela passar e você não sair do lugar. Se vem um tapa, você se desvia, você às vezes até leva, mas você fica sobre a rocha. Você tem uma raiz tão profunda. A ideia aqui é de permanecer inabalável, permanecer como aquele que não sai para lá nem para cá, diante de qualquer coisa. Essa é a ideia. Contudo, o segundo é mais prático. Paulo ordena aos cristãos que saibam quem são, mas também que encontrem sua força no Senhor. Observe que Paulo poderia ter simplesmente dito: fortalecei-vos na força do Senhor. Ele junta 3 palavras, todas relacionadas ao empoderamento, ao fortalecimento. Ele diz: seja forte na força do seu poder. Parece que é uma repetição, não é uma ênfase. É claro que há muito empoderamento. Essa palavra tem perdido tanto, ultimamente, por causa da ideia da mulher, o empoderamento feminino, que dá uma ideia de poder em si mesmo. Mas quando eu estou usando essa palavra aqui, me permitam, ela é aquilo que vem através do Senhor. Usando a palavra nesse sentido. Deus nos dá o empoderamento disponível, a força necessária. Mas novamente você tem que ver de onde está vindo. Porque a força não vem de quem você é, mas de quem Jesus é, e como Ele está agindo na sua vida, e como você está vencendo no seu poder, e como você está glorificando a Ele por tudo que Ele tem lhe dado, e pelas vitórias que você tem alcançado. Sua esperança está no seu poder? Não, no poder de Jesus. Sua confiança não está na sua força, mas na dele. Como que isso funciona? Funciona na medida que eu ajo com humildade. Você tem que estar desesperado e não ter confiança em si mesmo. Olha, eu não tenho esperança em mim. E eu reconheço que eu preciso. E o Senhor é maior. Eu preciso crer. Eu preciso de crença. Você deve saber o que é verdade sobre o Senhor e confiar nele. Mas na hora certa, e na hora certa é no início de tudo. Não é ter crença num Deus que pode fazer todas as coisas depois de você tentar fazer tudo com a sua própria força. Mas é você olhar para qualquer situação e lembrar que você tem uma crença num Senhor verdadeiro e confiar nele. Porque Ele cuida de você, porque Ele sabe e cumpre o que é melhor para a sua vida. Busque. Busque. Nós precisamos pedir ao Senhor o que nós precisamos dEle, o que há de necessidade dentro do nosso coração. Reconhecer a sua necessidade e dizer: Senhor. E por último, fé. Você deve agir de acordo com a fé que você tem. Você é um cristão. E por isso, viva como um cristão. Com os pés firmes na força do Senhor. Porque é Ele que te habilita a continuar de pé. Nós vamos parar por aqui. Semana que vem a gente continua no texto, porque tem muitos detalhes para que nós possamos estudar.
Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus, obrigado porque a Tua palavra abre os nossos olhos para entendermos a Tua obra em nós e o que ela significa. Ó Deus, obrigado porque o Senhor está fazendo essa obra em cada um de nós. O Senhor, ó Deus, tem nos fortalecido individualmente. O Senhor, na sua palavra, tem aberto os nossos olhos e nos dado a conhecer tantas coisas a respeito do que o Senhor é, as suas promessas e o cumprimento delas temos experimentado. Ó Deus, faça em nosso coração existir essa dependência da sua força e do teu poder. Ó Deus, para que possamos resistir contra todas essas forças espirituais do mal. Ó Deus, que o Senhor nos habilite a viver nesse mundo que Paulo aqui chama de tenebroso. Ó Deus, que sejamos luz e sal onde estivermos. Que sejamos cristãos no nosso agir, pensar, sentir. Ó Deus, faça de nós vasos de honra, que glorifiquem o teu nome e proclamem a tua glória. Abençoe a tua igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, ó Pai. E imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada